Quais são os 3 sinais da prosperidade? Bom, nesse vídeo é sobre isso que nós vamos falar. Pessoas prósperas na vida, você deve conhecer pessoas assim, que são prósperas tanto financeiramente, quanto nas amizades, quanto nas relações familiares, quanto na vida como um todo, no intelecto, na vida como um todo, tá? Você deve conhecer pessoas assim, ou você segue pessoas assim, por exemplo, tá? Eu, por exemplo, sigo o Joel J, eu acredito que ele seja um cara muito próspero, pelo menos pelo que ele posta nas redes sociais, né? A gente sabe como que é complicado as redes sociais, mas pelo menos pelo que ele posta nas redes sociais, eu acredito que ele seja um cara muito próspero. E pensando nisso, eu fui pesquisar e descobri as características das pessoas mais prósperas que a gente conhece aí na internet, na vida, nos negócios, né? E descobri que elas têm algumas coisas em comum. O que são essas coisas? Existem mais do que 3. Nesse vídeo eu trouxe 3 características de quem é próspero. Então são 3 sinônimos da prosperidade. E eu vou contar para vocês, quem sabe você se identifica. Eu me identifiquei com 2, tem um que é muito difícil, eu confesso que para mim é complicado, esse requisito eu luto contra, mas a gente tem que buscar a prosperidade sempre. Acredito que se você está aqui, se você abriu esse vídeo, é porque você está buscando essa prosperidade para sua vida, você está buscando melhorar, que você está buscando continuar melhorando e evoluindo a cada dia. Então vamos lá! Qual que é o primeiro sinônimo da prosperidade? Primeiro sinônimo da prosperidade é mentalidade e crescimento. Ou seja, essas pessoas, elas acreditam que podem evoluir sempre e podem aprender a todo instante. Elas buscam aprender a todo momento, seja com uma pessoa ao lado, uma pessoa que ela encontrou na rua, um amigo, ou até mesmo um podcast, um vídeo, assim como você está fazendo agora, ou também nos livros, que é uma forma muito conhecida. Aliás, eu estou começando agora a ler mais livros. Eu comecei a ler mais livros, não tinha o hábito de ler, e agora estou começando e estou vendo quanto isso é importante e quanto isso ajuda. Eu indico muito para vocês lerem também, é muito diferente e ajuda bastante, tá? Eu sempre tinha aquele negócio tipo, não consigo ler, é complicado para mim ler, eu sempre começo numa página, quando eu chego no final eu tenho que voltar lá para cima para entender realmente e voltar ao foco, né? Porque eu perco o foco muito rápido, sou meio acelerado, então eu perco o foco muito rápido. Então eu sempre tinha essa desculpa que eu coloco para mim mesmo, sabe? Todo mundo tem isso com alguma coisa, e eu tinha isso com leitura, né? E esse ano que eu consegui ler, ano passado, na verdade, incentivado pela minha namorada. Então eu passei a ler livros e eu vejo o quanto isso é importante para a gente conseguir evoluir, tá? Então isso é uma característica de pessoas prósperas, uma característica de pessoas que querem evoluir, que querem aprender e evoluir a cada dia mais. Se você tem essa característica, com certeza você vai atingir a prosperidade, pelo menos em um requisito, que é inteligência, né? Você com certeza vai atingir em um momento. Ninguém é totalmente conhecedor de tudo na vida, mas pelo menos de alguma coisa você vai conhecer, você vai entender, você vai ter uma palavra para trocar com alguém, né? Você vai conseguir conversar com outras pessoas, ok? Outra característica dessa parte de mentalidade e crescimento, essas pessoas elas encaram erros como oportunidade de sucesso e aprendizado. Ou seja, os erros para elas, elas não param e ficam se martirizando com os erros que elas cometem, tá? Elas não ficam se martirizando pensando, meu Deus, eu errei, aconteceu isso, meu Deus do céu, complicado, e agora lascou de vez, não. Elas podem até fazer isso por 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, sei lá, mas elas param, entendem o que aconteceu, entendem onde erraram, e aí elas buscam aprender com esse erro. E aprender com esse erro e fazer esse erro virar uma evolução na vida dela. Então ela evolui a partir do erro dela. Com certeza, muito dificilmente ela não vai errar de novo esse mesmo erro, tá? É aquele negócio lá, aquela frase clichê que todo mundo fala, né? Errar é humano, né? Mas a gente tem que buscar aprender com nossos erros. E isso é uma virtude, tá? É um sinônimo da prosperidade, onde várias pessoas prósperas com certeza têm essa característica de aprender com os próprios erros. E a terceira parte, dentro da mentalidade de crescimento das pessoas que têm prosperidade na vida delas, é sobre não se acomodar com o sucesso. Sucesso é bom,
em várias áreas, em qualquer área acho que é bom, né? Acredito que sim, mas as pessoas prósperas elas não se acomodam. E também não estou falando para você não comemorar suas conquistas, não, não é isso. As pessoas prósperas elas têm uma ambição que é diferente de ganância. Ganância realmente é uma coisa ruim e geralmente as pessoas associam a ganância com a ambição, tá? Na verdade, é uma coisa totalmente diferente. A ganância é uma coisa ruim, onde você quer alcançar uma coisa, não importa por que caminho você quer chegar lá. Você pisa nos outros, passa por cima de todo mundo para chegar lá. Isso é a ganância. Você quer ser melhor que todo mundo, quer ser o cara, meu Deus. Isso é a ganância, né? A ambição é diferente. A ambição é você ter uma ambição de ser melhor. Você quer ser melhor que você mesmo. Você quer se superar. Você tem um sonho, você quer chegar lá. Você tem uma ambição de chegar naquele sonho. Seja um carro, uma casa, sei lá qual que é o seu sonho, né? Não sei qual que é o seu sonho. Mas todo mundo que é próspero tem essa ambição, tem essa garra, essa vontade de ir pra cima e mudar e conseguir vencer. Essa ambição é o diferencial, tá? Então, quem é próspero tem essa característica de ser ambicioso, tá? E não ganancioso, é ambicioso, certo? O segundo sinônimo de quem é próspero é a disciplina e persistência, tá? Então, isso é uma característica que também está nas pessoas que são prósperas na vida. Ou seja, sabe aquele dia que você está cansado, que você, nossa, hoje o dia foi horrível, ou você está muito cansado, você trabalhou o dia inteiro, e tem alguma coisa que você precisa fazer e você fala, hoje não. Então, pois é. As pessoas prósperas, elas têm isso na cabeça, que elas têm que fazer mesmo quando elas não querem. Elas são persistentes, elas continuam ali porque elas sabem o objetivo que elas querem alcançar. Elas têm aquela ambição que eu já contei para vocês e elas têm aquele objetivo que elas querem alcançar. Então, mesmo quando elas estão cansadas, tiveram um dia ruim, elas fazem o que precisa ser feito. Isso se, vamos dizer, se pode ser estudar mais, pode ser talvez fazer exercício no dia, né? Pode ser vários tipos de coisa. Pode ser um trabalho a mais, ganhar um pouco mais de dinheiro, fazer outra renda, fazer um canal no YouTube, né? Pode ser várias coisas, né? Isso aí vai depender da sua realidade. Mas se você é persistente, tem o foco e não desiste das suas coisas, você tem a mentalidade de que você precisa fazer algo e você faz, mesmo se você estiver cansado e não quiser fazer, você tem sim uma característica de pessoas prósperas, tá? Então essa é o segundo sinônimo de prosperidade. E o terceiro sinônimo da prosperidade é a visão de longo prazo. O que é a visão de longo prazo, pessoal? A visão de longo prazo, elas são as pessoas que conseguem chegar à frente, que têm um plano. Então as pessoas prósperas, elas não pensam em dias, em horas, elas pensam em anos, pensam em décadas, tá? Então essa é a diferença. Elas pensam lá na frente, porque elas têm, como eu já te falei, elas têm ambições, elas fizeram um plano, elas fizeram um planejamento para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, sejam esses planos aí e esse plano que ela fez sobre investimentos, talvez, né? A gente vê muita gente na internet falando sobre investimentos, sobre investir em bolsa de valor, em Bitcoin, em várias outras coisas, né? Então, são pessoas que pensam a longo prazo. Então, elas pensam daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20, 30, 40 anos. Elas pensam lá na frente. Elas sabem que a ação de hoje pode mudar o que elas vão ser lá no futuro, lá na frente. Então, essa é outra característica de pessoas muito prósperas, tá? E é uma característica que eu adotei para mim de pensar lá na frente e conseguir ter esse planejamento. E uma coisa muito boa, até uma coisa que eu aprendi, foi escrever. Escrever realmente o meu plano, ter esse plano anotado. Qual que é o meu plano de vida, o que eu quero fazer no futuro. Eu escrevi tudo no papel. Peguei e escrevi tudo, passa para o papel. Às vezes no dia difícil, como eu falei para você, de você mesmo no dia difícil fazer, você olha para aquele papel, você vê seu planejamento e você sabe por que você está fazendo aquilo. Você consegue enxergar aonde você quer chegar novamente, né? Que às vezes realmente, num dia muito difícil, você esquece. Então você tem no papel ali uma coisa física, você consegue encostar
e falar, caramba, é isso aqui, é para isso aqui que eu estou trabalhando, é para isso aqui que eu estou trabalhando aqui, correndo atrás. Então você vai lá e te motiva novamente. Então, uma dica, faz um planejamento, escreve no papel, coloca no papel e deixa ali para você se lembrar sempre por que que você está trabalhando, por que que você está correndo atrás. E esse planejamento que não é para horas e nem dias, são para anos à frente. 1 ano, 2 anos, 3 anos, seja lá o que for, tá? Então essa é outra característica, outro sinônimo de quem é próspero. E pessoal, vocês estão vendo que eu tô olhando para baixo às vezes, né? É o primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui pro YouTube e eu fiz realmente uma colinha aqui. Acho que todo YouTuber deve ter uma colinha, não é possível. E aí eu fiz uma colinha aqui só pra mim dar uma olhada, porque eu não consigo lembrar tudo de cabeça. Vocês estão vendo que eu sou meio acelerado. E aí eu fiz uma colinha aqui só pra mim dar uma lida e acho que também não tem problema, né? Não vocês me xinguem no comentário, tá tudo certo. E eu coloquei aqui uma coisa bônus que eu vi também, que é a inteligência emocional, né? Que é uma outra característica, um outro sinônimo de que é próspero. Porque se você não tem essa inteligência emocional de você conseguir manter o controle, né? Porque os impulsos estão aí, né? As emoções, elas estão aqui dentro da gente, mas elas não são a gente, né? A gente tem que manter o controle sobre elas. Elas estão aqui, elas aparecem, a raiva, a angústia, a impulsividade, né? Estão aqui dentro. A gente tem que manter o controle sobre elas, tem que entender, tá? E ter essa inteligência emocional. Vamos falar, você trabalha durante 10 anos numa empresa, vamos imaginar isso. Trabalha durante 10 anos numa empresa e você tem todo um planejamento de carreira, pô, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai ser assim, vai ser assado. E aí, depois de 10 anos de carreira, você tá lá, tá perto de chegar no seu plano. Imagina, tá perto de chegar no seu plano, no seu planejamento, onde você correu atrás e conseguiu fazer tudo. E aí chega lá, depois de 10 anos de carreira, seu chefe te fala uma palavra meio torta e a sua falta de inteligência emocional te faz perder o controle e você responde ele numa grosseria extrema. E aí ele te demite. Você imagina quanto isso seria ruim. Então, inteligência emocional, isso eu estou falando só um exemplo, né? Isso cabe em várias coisas na vida, não só em trabalho, né? Em várias coisas na vida, né? Mas isso aí mostra que a inteligência emocional é uma característica, é um sinônimo de quem é próspero, de quem tem sucesso. E eu acredito que você também está buscando essa prosperidade, né? Como eu já te falei, você está nesse vídeo, se esse vídeo chegou até você, é porque você já é um pouco próspero, você já está buscando evoluir, né? Você deve ter se identificado com algumas coisas que estão nessa lista, nessa minha colinha aqui que eu fiz, né? Eu me identifiquei e para mim a mais difícil é manter todo dia, persistir todo dia. Isso para mim é o mais difícil. Tem realmente dias que a gente está cansado e aí esses dias me pegam muito. Mas como eu falei, ter aquele planejamento ali escrito no papel ajuda muito, tá? Essa é a parte mais difícil para mim. E aí, coloca no comentário para eu saber quais são as características que você mais se identificou de sinônimos de prosperidade. Quais foram as que você mais se identificou, tá? Como eu falei no início do vídeo, são só 3 e a bônus que eu falei para vocês. Porém, tem outras, tá? Eu posso trazer em outro vídeo para vocês. E esse é o primeiro vídeo aqui do canal, tá? Eu tô começando agora, tô pegando o esquema aqui. Então, também aceito sugestões, aceito dicas aí de como gravar. E vocês podem deixar um comentário, como eu falei. Curtir o vídeo também, compartilhar, se for para compartilhar, acho que é isso que todo youtuber fala, né? Vamos fazendo assim. E se inscreve no canal também que eu vou tentar postar toda semana, 2 vezes na semana aqui sobre esses tipos de temas. Se você gosta dessas coisas, né? Sobre prosperidade, sobre coisas financeiras também que eu tô aprendendo. Tudo que eu for aprendendo, eu vou compartilhar com vocês. Porque como eu falei, eu comecei a ler agora e eu vejo quanto isso é importante, né? E tem coisas que eu vi no livro que eu não ia conhecer se eu não tivesse lido. E tem coisas que eu acho que outras pessoas que não leem poderiam conhecer, podia mudar a vida delas. Então eu vou começar a compartilhar as coisas que eu leio, as coisas que eu aprendo, para quem sabe às vezes você não lê também, isso chegue até você, tá? Através de mim, né? Eu vou tentando aqui te passar esse conhecimento que eu tô adquirindo, tá bom? Então, muito obrigado. Esse é o primeiro vídeo do canal. Valeu!